damos sequência ao nosso mosaico com a continuidade de Diogo Balieiro na cidade de Paulo Afonso. É o projeto Conexão Bahia na área de atuação da TV São Francisco. Dessa vez, Diogo foi saber um pouco mais da história de Lampião e Maria Bonita. Aperta o play. Visitar a cidade de Paulo Afonso e não vivenciar um pouco da história do cangaço é a mesma coisa que ir para o Vaticano e não ver o Papa. A gente agora vai mostrar para você um pouco da história de Lampião, Maria Bonita e dos cangaceiros. Vamos lá? Professor, é verdade que nessa casa muitas vezes Lampião já veio para bailes aqui? Como é que é essa história? É verdade, era a casa de Generosa Gomes de Sá, que era uma coiteira, uma mulher rica da região. E nessa casa, por várias e várias vezes, os famosos bailes foram acontecidos aqui por Lampião e seu grupo. Coiteiros eram as pessoas que acobertavam os cangaceiros. Exatamente, que davam proteção, alimentação, ensinavam os caminhos e avisava quando a polícia estava se aproximando para ter os ataques. Eram essas pessoas que protegiam o cangaço. E todos os povoados de Paulo Afonso, tanto deu cangaceiro, quanto tem as famílias que queriam proteger seus familiares. Por isso que aqui Lampião teve, digamos assim, uma certa trégua dos combates com a polícia. Nós temos aqui essa relação de dois coronéis muito importantes na época, o coronel João Sá de Jeremoabo e o coronel Petronilho de Alcântara Reis, que era aqui de Glória, e foram muitos amigos de Lampião. Maria Bonita nasceu aqui em Paulo Afonso, no povoado Malhado da Caiçara, e Lampião nasceu em Serra Talhada. Na lateral da igreja a gente tem essas estrelas de 6 e 8 pontas que são as mesmas que ficavam nos chapéus dos cangaceiros, né? Qual o significado dessas estrelas? O signo Salomão, através da oração, também era relatado essas estrelas e eles tinham como proteção divina. Então, apesar deles fazerem justiça com as próprias mãos, matarem muitas pessoas, por muitas vezes, eles também tinham uma religiosidade grande? Com certeza, é tanto que o ofício de Nossa Senhora, os cangaceiros a rezavam ao meio-dia e quando tinha a oportunidade, às 5, 6 horas da tarde. A população em geral, ela apoiava o cangaço ou ela temia o cangaço? Existiam os dois lados, né? Existiam as pessoas que tinham medo e as pessoas que apoiavam. Os próprios índios Pancararé, que é de uma tribo aqui do Brejo do Burgo, ali no centro do Raza Catarina, tiveram vários cangaceiros e cangaceiras que foram para o grupo. E aí, no meio, tem até um depoimento da cangaceira Dadá, que ela disse, ela grávida, ficou com os índios, ela disse, foi o melhor tempo que eu passei em minha vida. Porque tinha muito mel, muita caça, se alimentava bem e gostava de ficar lá com os índios. Então, assim, tem essa ligação muito forte dessa região por isso, as pessoas que davam segurança ao cangaço. Então essa casa que Maria Bonita nasceu. Exatamente nessa casa, com mais 10 irmãos, onde ela morou e aqui onde ela conheceu o Lampião. Então foi daqui que ela saiu para se juntar ao cangaço. Exatamente. Estava separada do marido, brigaram, tinha 15 dias separado. O Lampião veio através de um tio dela, Odilon Café, foi apresentado à família e deixou um lenço para ela bordar com o nome dele. Voltou com um mês depois, pagou pelo serviço e a partir daí começou a paquera. E depois aí ela não tinha mulher no cangaço, ela foi a primeira mulher aí a seguir Lampião e abriu o precedente para que os outros trouxessem suas mulheres para o cangaço. Aí foi de 1929 até 1938, quando morreu na Grota do Angico, lá com Lampião. E a restauração, ela seguiu o padrão todo original da casa, né? Todo original. Os telhas estavam quebrados, nós substituímos por telhas da mesma época aqui da região. Pau a pique, tinha algumas paredes que estavam já só na madeira, mas aí usando a mão de obra local, nós conseguimos revitalizar esse patrimônio histórico e cultural nosso. De onde veio esse apelido, Maria Bonita? Na verdade, esse apelido foi a polícia que botou já no finalzinho do cangaço. Na verdade, dentro do bando, ela era conhecida como Maria de Lampião, Maria do Capitão. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Como é que essas fotos eram feitas? Quem tirava essas fotos? Era difícil, né? Várias pessoas fizeram fotos do cangaço, mas a principal pessoa foi o sírio-libanês, o Benjamin Abraão Boto, que era secretário de Padre Cícero. Quando Padre Cícero morreu, ele veio, trouxe uma autorização pedindo para Lampião ser filmado e fotografado por ele. Então essas fotos ele fez a princípio em 35, não prestou, porque ele misturou os filmes lá com doce, com rapadura, retornou em 1936 e fez o que nós temos hoje, que é esses 12 minutos de filmagem e essas fotografias que estão aqui expostas. Então Padre Cícero, ele era a favor do cangaço? Não, na verdade ele deu uma patente de capitão a Lampião, isso em 1926,
que era para defender ele da coluna Prestes. Eles diziam que a coluna Prestes iria tomar a batina dele e ele convidou os cangaceiros para fazer essa segurança. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. 50 contos de réis. Conto de reais. Hoje, em dinheiro de hoje, seria mais ou menos quanto? Daria para você comprar aí uns 15 carros populares. A polícia aí estava dando carta branca para o cidadão comum matar. Exatamente. Ele explica, né? Ao civil ou militar. Então qualquer um que matasse, se comprovasse, receberia o prêmio. Quando mataram ele, tinha lá em torno de 5 ou 6 quilos de ouro quebrado e muito dinheiro. Então a busca por Lampião, você acha que era muito mais pelo bandido ou pelo que ele tinha de fortuna acumulada? As duas coisas. É tanto que quando alguns soldados disseram o seguinte: quando a gente matou o Lampião foi ruim. Perseguir o Lampião dava trabalho a muita gente, né? Em termos de você receber suas finanças, né? Então assim, com a morte de Lampião, muita gente ficou rico, principalmente o tenente João Bezerra, por ter pego esse dinheiro e esse ouro, e muita gente achou ruim porque perdeu o emprego. Há quanto tempo você pesquisa o cangaço? 17, 18 anos já. E quantos livros sobre o cangaço você publicou? 6 livros já sobre o cangaço, inclusive a biografia de Maria Bonita. Convivendo com ex-cangaceiros, com ex-cangaceiras, com policiais da Volante, com coiteiros. Então tem muita gente ainda viva nessa região. E você poder ouvir esses depoimentos das pessoas que participaram é de suma importância para você realizar um trabalho sério.